eu tô fazendo mestrado, que eu sempre amei, tô lá amando aquele ambiente de estudo, tal, aí eu tive meu primeiro filho. Falei assim: "Agora o que eu faço?". Porque eu queria ter o filho. Tive o filho, eu falei assim: "Ah, levo pra creche ou eu cuido?". E aí aquilo me gerou uma angústia, eu falei: "Poxa vida, eu amo tanto criança". Na minha história, com a luz que eu tinha e com a decisão, assim, que a gente conseguiu familiar, eu falei: "Ai, eu vou ficar com essas crianças, vou ficar com essa criança aqui. Eu não vou me perdoar se eu não acompanhar", porque eu sempre amei. Foi difícil tirar o pé do acelerador, foi difícil ver todo mundo correndo na frente, teoricamente você abrir mão do seu status de crescer profissionalmente. Seja bem-vindo a este canal, eu sou o Maicon Santos e você está aqui no Pode Congregar, uma mesa preparada que tem o intuito de trazer conhecimento, fé, virtude que edifica e conecta. Hoje estou aqui com a minha esposa Bruna e também com Luciana Cosentino. Pronunciei certo, Lu? Para ensinou certinho. Psicóloga, mestra em saúde mental, empreendedora social e cultural. Gostei desse trem, Você viu? viu? Chique, Gostei. né? Seja bem-vinda, viu? Muito bom ter você aqui. Ô, gente, fica com a gente aí. Já quero te pedir para você se inscrever no canal, rapidinho, não custa nada, você não paga nada, dá um like, tá bom? Comenta aí sobre os assuntos que a gente conversar aqui também, compartilha a sua opinião, a gente vai ter o maior carinho de responder você e também, se você quiser dar sugestões, serão muito bem-vindos. Nós vamos conversar aqui um pouquinho sobre este livro aqui, que a Luciana escreveu em conjunto, em collab com várias irmãs. É muito bom esse livro aqui, a Pri já veio aqui também, que é uma das escritoras, e a gente teve um tempo aqui de partilha muito bom. Quero até te desafiar a assistir esse outro bate-papo, que ela relata da luta contra o câncer, da vitória que ela teve. E aqui também tem história de várias mulheres, no qual a Lu também compartilhou aqui, e é muito edificante a história. Viu, muito edificante mesmo. Nós vamos bater um papo um pouquinho sobre isso, falar sobre a história da Luciana e também sobre a inteligência emocional, a partir também, assim, da psicologia, pensar os nossos filhos, os dons, os talentos. Então tem muita coisa boa para que você possa, ser edificado aqui nessa mesa. Então seja muito bem-vindo. Também quero te convidar a você, se você quiser nos apoiar para a gente continuar produzindo conteúdo aqui, trazendo pessoas bacanas, nos ajude nesse sentido, entre em contato com a gente e vai ser um privilégio ter você nessa caminhada aqui. Mas agora sem mais delongas, vamos lá. Sejam bem-vindos, gente. Lu, é uma alegria ter você aqui com a gente. Seja bem-vinda também. E vamos lá. Hum. Ô Lu, compartilha um pouquinho a respeito de você. Você é ribeirão pretana, misturada com mineira. Mineirada, como A a gente minerada. mineirada. Obrigada primeiro pelo convite. Eu fiquei muito feliz, a gente não gosta só de conversar, eu gosto de conversar, mas eu gosto de compartilhar também, e daí a gente vai encontrando as afinidades, os vínculos que Deus vai nos unindo, né, então isso é muito especial. Sim, sou de Ribeirão Preto, meu pai é nascido aqui, a minha mãe veio do sul de Minas para cá, e quando a gente tinha eu e minha irmã mais velha, a gente tinha 7 anos, a família toda mudou para Uberlândia. Meu pai foi trabalhar na Universidade Federal de Uberlândia e a gente mudou para lá. E aí passei, assim, bastante tempo lá, uns 21 anos, e quando eu casei eu retornei para Ribeirão Preto. Mas a gente sempre foi muito vinculada, a família toda é daqui, né, então a gente sempre estava aqui. Mas acabou que eu cresci em Uberlândia, né, frequentei aí uma igreja muito especial lá, Shalom Comunidade Cristã, cresci muito, daí eu fiz faculdade lá também e depois voltei, como diz os mineiros, voltei para Ribeirão. Legal. É, Ô Lu, e você, tem, 3 filhos, casada, sim. compartilha um pouquinho, né, do que você faz hoje, do que você tem feito, se você também quiser compartilhar um pouquinho da sua formação. Sim, sim. Eh, então eu sou casada com o André Rocha, e nós temos 3 filhos, o Lorenzo, que hoje tem 15 anos, Lisa, que tem 12, e o Luca, que tem 10 anos. Ah,
que inclusive não vou contar, mas vou dar spoilers. Assim, a forma que a gente se conheceu foi muito interessante, foi aquela história, assim, que parece que Deus desenhou, sabe. A gente não sabe se ele fez isso porque a gente era meio, assim, que precisava de uma forcinha, ou ele quis fazer uma coisa, assim, bem misteriosa, porque os 2 gostavam. Então a gente tem uma história, assim, de se encontrar bem especial. E eu cresci na igreja também, sempre amando o Senhor, porque nós tínhamos meus pais, eles se converteram quando, minha mãe estava grávida de mim e da minha irmã gêmea. Eu tenho uma irmã gêmea e temos mais 2 irmãos. A minha irmã gêmea chama Juliana, temos a Débora e o Azael. E eles se converteram, o primeiro passo de conversão deles foi na carismática, dentro da igreja católica, tiveram experiências maravilhosas. Depois eles saíram da carismática com um grupo aí que formou algumas igrejas, por exemplo, a Comunidade Cristã de Ribeirão Preto. E aí, enfim, eles tinham sempre um amor, aquela coisa assim, a gente sempre via um amor, uma devoção. Então, para todos nós da minha família, seguir Jesus sempre foi uma inspiração. Não era um peso, não era assim, a gente queria viver aquele amor, aquilo que meus pais viviam, sempre era tão vivo dentro de casa, era tão real. Então, a gente, nenhum de nós nunca nos desviamos, assim, não era nenhuma questão de eu quero ver o mundo. Não, Jesus é tão maravilhoso, estar com ele, viver as coisas dele. Então, a gente desde cedo teve muitas experiências, assim, com a palavra, também com sonhos, com ministrações, coisas que foi marcando a nossa vida desde criança, né. E desde criança meus pais liam os livros do Tim LaHaye que falavam sobre temperamento, então isso ficou na minha cabeça, eu acho, sabe. Ele Enfim, é cristão? o Tim LaHaye é o cristão, ele fez aquele, Temperamento Controlado pelo Espírito, Temperamento Transformado pelo Espírito, que eram visões, assim, não científicas, mas, formas de explicar, o temperamento, que são partes herdadas, né, parte herdada da que forma a personalidade. Quando eu, estava namorando, a gente estava se organizando para vir para Ribeirão Preto, e eu tinha o sonho de fazer mestrado e consegui fazer uma oportunidade de trabalhar no laboratório da USP, de desenvolvimento infantil, porque eu sempre amei desenvolvimento infantil. Como eu disse, eu gostava de criança, quando eu era criança, eu já gostava de criança. Já gostava. E aí eu estava nesse laboratório, quando cheguei lá, uma das áreas de trabalho deles era temperamento, com uma perspectiva científica do temperamento. E aí era o quê? Traços herdados, parcialmente herdados e moldados pelo ambiente. Herdados, na verdade, não parcialmente, são herdados, mas são moldados pelo ambiente. E são partes de um grande construto que é a personalidade. Falei: "Não acredito que eu vou estudar isso". E abracei, estudei, me envolvi. Nessa época, mais para o final do mestrado, foi quando a gente teve o nosso primeiro filho, né, que nem sabíamos, conto isso no livro também, que eu nem sabia se ia conseguir ter filho, porque eu descobri que meu útero tinha uma condição, eram tantos miomas que a gente não sabia se ia ser possível ou não ter filhos. E aí a gente entrou aí num projeto de procurar um médico, a melhor forma de resolver, demoramos aí 1 ano e tanto, e aí, se você quiser saber mais, leia o livro. Mas aí Deus foi nos dando os filhos, tivemos muitas dificuldades aí, parto, gravidezes, mas assim, foi cada um pedido e esperado no Senhor. A gente quis ter 3 filhos, a gente de verdade quis ter os 3 filhos e aí eu estava nessa, né, eh, eu estou fazendo mestrado, que eu sempre amei, estou lá amando aquele ambiente de estudo, tal, aí eu tive meu primeiro filho. Falei assim: "Agora o que eu faço?". Porque eu queria ter o filho. Tive o filho, eu falei assim: "Ah, levo para creche ou eu cuido?". E aí aquilo me gerou uma angústia, eu falei: "Poxa vida, eu amo tanto criança", na minha história, com a luz que eu tinha e com a decisão, assim, que a gente conseguiu familiar, eu falei: "Ai, eu vou ficar com essas crianças, vou ficar com essa criança aqui, eu não vou me perdoar se eu não acompanhar", porque eu sempre amei. Foi difícil tirar o pé do acelerador, foi difícil ver todo mundo correndo na frente, teoricamente você abrir mão do seu status de crescer profissionalmente, mas, eu olhei e falei assim: "Ai gente, eu quero cuidar, quero ver como que é esse negócio aqui". E aí a gente foi tendo e foi vendo. Eu tive um, falei: "Eu quero mais um", tive outro, e aí eu vi os 2 novos, falava para meu marido, eu falei: "Dedé, mais um filho vai ser tudo isso de alegria, tudo isso de amor". É claro que eu esquecia todos os problemas, eu tenho uma capacidade de esquecer tudo que eu passei, físico, dificuldades
e só pensava de como era bom, né. Deus permitiu, né, termos os Uhum. filhos. Enfim. Que legal. Vamos entrar nesse assunto aqui, né, antes até da gente porque, assim, uma das coisas que eu achei muito legal, do livro que você escreveu, que você falou para o seu marido que é como se você sentisse saudade de alguém que deveria estar ali e não estava Uhum. no processo de, pra vocês terem outro filho, porque o seu marido não queria e tal. Aham. E eu achei muito legal também a postura do seu marido que você relata, né, falando que a sua vontade era mais nobre, o seu motivo era mais nobre do que o motivo dele. Então, portanto, né, aí ele aceitou vocês terem outro filho e tudo, né. Mas dentro disso, assim, isso tá dentro de uma temática que é uma coisa assim, hoje em dia as mulheres cada vez mais estão querendo ter menos filhos. Uhum. Uhum. E muito por causa dessa questão da nossa cultura mudou realmente, não é Uhum. como há 30, 40 anos atrás. E muitas sofrem, né, porque, ah, às vezes eu já vi relatos de mulheres que, pô, não quiseram ter filhos, abdicaram por causa da carreira, quando chega lá na frente conquistou tudo, mas tem aquele sentimento de vazio e de arrependimento, fala: "Puxa, eu alcancei tudo que eu pensei Uhum. que eu precisava, mas no fundo, hoje eu me arrependo de não ter tido filho e tudo. Mas envolvem muitas coisas, por exemplo, da própria É. questão que você fala do anonimato, que você É. isso foi um desafio, né. Uhum. O que que você poderia dizer, assim, dentro disso, né, para as mulheres, porque hoje tem uma pressão muito grande para a mulher, e isso é um senso comum, né, assim, "Não, o filho vai atrapalhar sua vida", "Ó, você vai perder sua vida", e assim, até as que têm, sofrem, Ficam porque, se esmagando se entre 2 esmagando. mundos. É, O que que você sei. pode compartilhar a respeito disso, a partir da sua experiência Hum. também? A primeira coisa é que eu tenho muito essa perspectiva de eu não julgo as escolhas, porque estar no sapato de cada uma que fez essas escolhas é muito particular, é muito detalhe. Então, eu vou falar, assim, do meu ponto de vista mesmo, da minha experiência. Eh, na minha casa, minha mãe abriu mão de tudo para ficar com a gente. A gente mudou, tinha 4 filhos, meu pai trabalhava o dia inteiro. Mas a minha mãe mesmo falava assim: "Não, você não precisa abrir mão de tudo, vai vendo". Ela não falava assim: "Abre mão, você tem que ficar". Minha mãe nunca falou isso. Ele falava se vocês estudavam, trabalhar, eles tinham essa perspectiva, mas eles também sempre nos ensinaram a ouvir o que Deus tinha para nós, a ter essa percepção de qual que era o chamado. Então, só para não ter essa dimensão, tipo assim: "Ai, a sua mãe fez". Não, minha mãe não minha mãe é uma mulher de Deus, mas ela não falou: "Você fica", ela falou: "Tem certeza que você vai abrir mão das portas que estão se abrindo na USP?". Eu falei: "Eu não sei, acho que não", eu queria dizer: "Acho que sim, né". Mas enfim, eu vejo essa pressão muito grande, que as mulheres sentem. E existe essa é um mindset, né, é um mindset. Mas o que eu vejo mais hoje em dia também, é que um dia eu ouvi uma pessoa falar isso, que as pessoas estão fazendo as decisões de vida pelo dinheiro. Então quem manda é o dinheiro. Uhum. Eu tenho que ter dinheiro por isso, eu tenho que ter dinheiro por isso, eu tenho que ter minha realização pessoal, porque eu tenho que me provar. Cada uma tem sua justificativa. Essas pressões vieram e vêm sobre mim, vêm bastante. Mas quando eu coloco nessa balança, eu falo: "Poxa". Hoje ainda mais hoje em dia, que não tem hora para voltar para trabalhar, ainda mais hoje em dia que a gente vê como tá precisando de mão de obra mais qualificada, então a hora que eu tiver que fazer uma coisa que vai me gastar todo o tempo, que eu ainda não senti que é a hora, para ser bem sincera, eh aí eu vou, você dá para correr atrás. Agora, o filho não dá para correr atrás. A idade do físico, por mais que nós, graças a Deus, temos uma medicina muito adiantada, também não dá para correr atrás sem, assim, compensar, né. Então, enfim, eu acho que a gente tem que ver muito, assim, o que que tá mandando em mim. É o quê? É eu construir uma família? Porque a gente tinha muito disso: "Ai, não, não vou ter filho, porque para que mais filho nesse mundo?". Como eu tenho uma visão de mundo, assim, que Deus reina,
Deus reina. Seja lá o que estiver acontecendo, Deus está no controle e o que tiver que passar, Ele vai me ajudar a passar, tipo pandemia. Quando a gente vê aquele medo sobre todo mundo, eu falei: "Deus", eu olhei e falei assim: "Meu Deus, pode ser que vai acontecer tudo". Eu falei: "Deus, o Senhor me criou para esse tempo". Eu falei: "Se o Senhor me criou para esse tempo, então se vai passar fome, se vai ter guerra, o Senhor me criou para esse tempo, nós vamos ter que enfrentar". Eu me deu uma coragem naquela hora, eu não sei o que que vai acontecer, mas então assim, então é o que domina a minha mente. Então se as mulheres estão pensando: "Eu preciso", o mais importante para mim é reconhecimento do meu trabalho, eu me defino pelo meu trabalho, peneira, é isso mesmo. Eu me defino pelo dinheiro que eu vou ganhar, eu me defino pelo sustento, eu acredito e eu busco e tenho um mundo de defeito, um mundo de dificuldade, mas eu falo: "Poxa, Deus me chamou, Deus me fez para esse tempo, então Ele vai me dar todas as perspectivas, tudo que eu precisar". E outra coisa, eu falava assim, isso o nosso pastor Ari Skates falava muito pra gente, lá de Berlândia, hoje ele é falecido, mas foi um homem maravilhoso também. E ele falava assim: "Gente, por que que não pode ter mais filho?" Aí eu pensava: "Gente, mais filhos?" É mais gente cheia de Deus nesse mundo. "Ai não, o mundo tá horrível", eu falei: "O mundo tá horrível, mas eu acredito que os meus filhos vão ser soluções". Uhum. E não é solução, vou fazer, que eu falo no cabelo, vou fazer aquela coisa maravilhosa, não, a minha solução pode ser na minha rua, com os meus amigos, pequenininha, não precisa eu vou mudar o mundo, mas quem sabe pode também. Mas não sei o que Deus chamou cada um, então eu tenho essa visão. São pessoas que vão estar aqui, nesse mundo para mudar, né. E a gente tem trabalhado nisso. Com eles também, bem leve, obviamente, né, que cada fase a gente trabalha uma coisa. Mas essa coisa que você falou, que o André falou pra mim, foi no meu terceiro filho, ele estava: "Não, 2 tá bom, né, um menino e uma menina", e eu senti assim: "Parece que tá faltando". E eu não falei muito pra ele que eu queria, eu orei, falei: "Ô Deus, deixa eu te falar uma coisa, eu tô com esse negócio aqui que parece que eu preciso, tem mais gente que pode estar aqui nessa família, mais um filho vai ser mais uma pessoa que te honra, que te ama nessa terra. Então, se o senhor quiser falar com ele". Eu falei umas 2, 3 vezes no máximo. Orei com o André. E quando o André falou para mim que meus motivos eram mais nobres, eu falo, foi uma das maiores declarações de amor que ele já deu até hoje. Eu falei: "Olha", enfim, foi muito muito importante isso, assim, essa sensibilidade que ele teve. E aí eu chego para o Luquinha, eu falo que é o caçula, eu falei: "Luquinha, te falar, tô tão feliz que você tá aqui". Que bem. Completou, né. E filho é uma delícia, né, que cada um, eu falei: "Se eu tivesse mais filho, ia ser assim, sabe, ia ser, imagina como ia ser mais filhos, eu ia ficar, entendendo, estudando, vendo qual é a nova característica que Deus tinha colocado nesse outro aqui pra mim". Mais 3 foi puro milagre, o quarto, eu não poderia ter mesmo, risco mesmo de vida, Você sabe. estava querendo cobaias É, pra você estudar. Só pra observar. olha bem, por favor, essa tá vendo aí, ó? É, a branquinha aí, tá fazendo barulhinho. Ai, que benção. Ô Lu, eu tô te perguntando isso também, Hum. porque a Bruna, Hum, eu acho que a Bruna tem um pouco de crise, assim, né, meu bem? eu? Do quê? Somos das crias, vem. Vamos fazer uma Vem em terapia, mim, vamos vem em mim. aproveitar, vamos Crise de aproveitar, mãe. vamos aproveitar, Pode falar. vamos aproveitar a Menina. Luciana aqui, vamos fazer Vamos, uma terapia. vamos aproveitar Não, já. mas é assim, esse dia eu estava orando E e ajudar as pessoas também é também, né. isso, eu Então estava você orando, e eu estava orando e, assim, às vezes, assim, eu vejo a Bruna, assim, porque é um desafio, assim, né. Eu acho que dentro da estrutura familiar, essa questão da maternidade, eu acho que é mais desafiadora do que da paternidade, sabe. Eu acho que são diferentes, né, mas enfim, assim, não dá pra também comparar, assim, e tal, Uhum. tem o mesmo valor, a mesma importância, mas eu vejo que, assim, muda muito mais a vida da mulher, Uhum. muda muito mais a vida da mulher, porque isso é inerente à natureza, não tem jeito. A criança, ela vai depender mais da mãe do que do pai, o pai vai executar sua função, vai fazer, vai apoiar e tudo, mas assim, não adianta, aqui as crianças, né, a Bruna me mandou um meme aqui esses dias que é tipo assim, como é que é o meme, É amor? assim, como funciona o raciocínio da criança? "Ah, eu tô na cozinha com meu pai, mas acho que é melhor eu pedir água pra minha mãe que tá lá tomando banho". É tipo assim. Mas aí assim, às vezes assim, é difícil, né, porque
A Bruna às vezes quer fazer algumas coisas e, assim, nada, assim, fora do normal e tudo, Sim. mas, assim, às vezes é limitante mesmo, é um desafio. Por exemplo, quando eu tô aqui, eu consigo fazer as coisas com as meninas, mas é porque é diferente, elas demandam de mim. Agora quando a Bruna tá aqui, nossa, elas sabe, eu não, eu "Ops, aqui e tal", e outra, eu sou muito hiperativo, eu vou fazendo os trem, vou fazendo tudo. Mas enfim, e aí eu estava orando esses dias e falei pra Bruna, né, porque às vezes a Bruna tem essa crise assim: "Poxa, eu não consigo fazer nada", né, amor, esse sentimento assim. Aí eu estava orando Nada aqui assim, É sim. às é. vezes até no contexto, assim, de coisa de casa, de, né, tipo assim, eu não Aham. consigo fazer nada quando elas estão aqui. Aí eu estava orando de manhã, eu falei, eu estava orando por ela, e aí Deus me deu uma palavra, sabe. Eu falei assim, falei: "Mor, na verdade não, você tá fazendo coisa que 90% das mulheres hoje não fazem, que não tem filho, você tem 3 que você tá dando conta", né. Eu falei pra ela, falei: "Puxa, é verdade", porque assim, você vê assim, parece que é uma mudança de perspectiva. É, Obviamente pra exatamente. mim que sou homem, isso é muito pragmático, eu sei: Uhum. Tá, mas para mulher eu sei que não é, porque não envolve só, não é a linha de raciocínio, é o sentir, é o sentimento, é o estar nesse contexto no dia a dia, que é diferente só de você pensar e saber: "Ah, eu sei isso aqui, faz sentido", mas outra coisa é a vivência disso e tudo mais, né. Mas, e você fala um pouco sobre isso no livro, a respeito do que você escolheu o anonimato. Uhum. Né. O que que você poderia dizer para mulheres com Uhum. esse tipo de crise? Uhum. Tipo assim, vai passar. Ah, Não, acho que vai não sei. passar, dá saudade, não é tudo que a gente Tipo, sabe, né, mas ainda assim. Não, mas pensa, é realmente uma outra perspectiva que a gente foi o nosso mundo não tá nessa vibe mais, né. Então, assim, ter esse tipo de escolha porque, assim, o contato e o vínculo o vínculo humano, o vínculo de cuidar, é uma coisa, se você faz direito, ela te consome. Você quer olhar no olho, você quer entender uma, quando você tem 3 assim, tem dia que eu falo: "Gente, um de cada vez, um de cada vez, eu não dou conta". Porque eles querem contar, enfim, porque foi uma coisa que eu fui criando com eles, esse vínculo de conta me conta, então, eu quero depois contar da adolescência que tem sido muito especial. Não é tão é tenebrosa em alguns aspectos, mas não é dessa coisa não, a gente tem vivido uma coisa pela graça de Deus, mas enfim, eh, a gente, a gente fica com essa pressão que a gente tem que ser muito produtivo. E o trabalho, com vínculos com pessoas, com crianças e o trabalho de casa, é uma coisa que parece que não é produtiva, porque, assim, você está sempre rodando naquelas mesmas coisas ali e cansa. Então isso me angustiava, porque, assim, imagina, eu não sei se eu sou hiperativa, pode ser que eu tenha uma coisa, mas, assim, eu sempre fui uma pessoa de muitas ideias, muitas coisas. E quando eu escolhi esse anonimato, eu fechei várias portas, vamos dizer assim, várias portas. E eu fiquei só ali, às vezes eu me sentia assim, sabe, meio sozinha, meio, assim, toda a capacidade criativa estava nas decisões do dia a dia, nas coisas que eu inventava com meus filhos. E outra coisa, quando a gente tem filho pequeno, a gente fica tá muito cansado. São coisas, assim, que exigem muito da nossa cabeça, do nosso físico, na verdade, a gente não consegue nem olhar muito para fora. Eu falo, eu só consegui não só consegui, mas que tem todo esse time nosso e o time de Deus também. Em 2020, quando teve a pandemia, e meu marido, que ele viaja muito, ele teve que ficar dentro de casa com a gente, foi a hora que eu comecei a ter as ideias para fora de casa. Eu falei: "Ai, que interessante", bem no 2020, que teoricamente era para estar tudo caótico, estava todo mundo dentro de casa, mas meu marido estava em casa, e eu acho que baixou um pouco daquela pressão, eu falei assim: nossa, vai ser importante esse tempo. Eu olhei como ia ser importante a gente estar todo mundo junto na casa. E aí aquele peso saiu, e aí começou aí que surgiu o Café com Carpinteiro, foi o primeiro, foi no meio de uma pandemia. Mas o meu mais novo já tinha 5 anos, o mais novo. Então, assim, eu falo que tem uma fase que não adianta a gente querer fazer demais, a gente não consegue. Uhum. Então tá tudo certo. E eu acho que o anonimato é isso, e a gente entender, assim, as fases, porque às vezes a gente está numa fase da nossa vida com as crianças e a gente está querendo outra. Não, a fase dos filhos pequenos é aquilo ali. Tem Uhum. gente que consegue, eu acho o máximo. Eu acho o máximo, que consegue ter filho pequeno, fazer um monte de outro trabalho. Homeschooling. Homeschooling, eu amo! Não, enfim, não sou da Sonhávamos com isso. É, Sonhávamos com isso, né. eu amo, minhas amigas faz, mas assim, eu não consegui, gente. Desculpa, galera, eu não consegui, mas eu acho maravilhoso. Mas eu acho que tem a ver com a família, tem a ver com os filhos, tem uma série de coisas. E assim, eu senti assim que era a hora daquilo.
era hora daquilo de ficar com as crianças. Então, a gente tem que abaixar, eu acredito, eu tive que fazer isso, sabe. Em que tempo que eu tô? É o tempo de anonimato? É o tempo que agora é florescer aqui? Porque a gente sabe que quando você estuda e quando você acompanha desenvolvimento infantil, os primeiros anos são essenciais. Os primeiros anos, os primeiros vínculos ali são essenciais para o desenvolvimento cerebral, se não dizer pra sem contar as outras coisas. Então, assim, é um momento especial se a mulher tem essa possibilidade, de estar ali, porque às vezes não tem. Às vezes não tem, não dá, a pessoa tem que trabalhar, enfim, cada um com o seu contexto, mas se a pessoa consegue ter momentos, assim, que sejam, ricos ali de presença, amém, tem que viver aquilo, porque outra coisa que eu penso é que muitas às vezes a gente tem isso, a gente às vezes está fazendo para o filho e a gente vai querer cobrar isso lá na frente dele: "Ah, mas eu dei meu tempo", e Deus já me falou isso comigo, eu já meditei isso, se um dia o meu filho fizer uma coisa que eu não gosto, ali na frente fizer uma decisão, eu vou falar: "Porque eu abri mão porque eu quis". Foi por esse tempo especial, foi uma coisa que eu olhei para dentro, que eu conversei com meu marido, que eu olhei para Deus, eu falei assim: "É isso, então é para aquele tempo que eu tenho que viver, é para aquele tempo, eu não tenho que ir mais para frente cobrar e virar uma cobrança para meu filho", Uhum, não, sabe, é estar naquele momento e discernir e ver sempre o que que domina a gente quer muito reconhecimento. Por isso que muita gente ouviu hoje sobre identidade, né, uhum, é muito importante a gente ter essa identidade muito clara de quem a gente é, de que Deus me chamou, de qual que é o nosso momento de vida, porque se a gente tem essa clareza, a gente não vai ficar carregando esses pesos que a gente carrega sociais, os pesos que as pessoas porque eu tenho um monte de peso, gente, porque vem gente, me cobrar: "Nossa, mas a sua capacidade, não, você podia ou eu podia estar lá", mas eu não fui, não fui, eu podia por quê? Porque eu estou criando pessoas, seres humanos e não estou só fazendo isso, Deus em cada fase, Deus vai dando outras coisas também. Mas assim, eu acredito que é uma semente que vai ficar para a vida inteira uhum. deles e minha também com o Senhor, de meu marido. Enfim, é muito especial. Ô Lu, deixa eu só aproveitar que você tá falando disso, né, assim, que você comentou agora, né: "Ah, eu podia estar lá, mas não tô", né, que foi pra esse tempo, né, e a gente vindo pra cá, a gente veio junto no carro, e você compartilhou, né, que o que sua mãe te ensinou sobre escrever, né, Uhum. e é muito legal ouvindo você falar isso, assim, né, porque me remete a isso, né, que você é fruto de uma escolha da sua mãe também, né, de Uhum. dedicação da sua mãe, Uhum. e você é fruto e hoje você tá plantando na vida dos seus filhos isso, né, É, assim. E compartilha só um pouquinho, assim, esse pedacinho que você compartilhou comigo no sim, carro, que eu achei muito legal, porque era na fase de adolescência que sim. você estava. Então, assim, é claro ver isso, né, nítido ver que o que sua mãe plantou frutificou, né, Em foi mim e dos meus irmãos, importante eu vejo isso isso. na vida dos meus irmãos, como eles criam os filhos deles, sabe. É graça do Senhor, muita graça, mas a minha mãe falou assim pra gente, eu lembro, assim, direitinho do dia, não sei se eu tinha 13 ou 14 anos, quando que foi, ela chegou e falou assim pra mim e pra minha irmã, falou assim: "Tenham um costume de sempre ter um caderno para vocês anotarem as coisas que Deus fala com vocês". E isso a gente esquece, a gente pode esquecer as coisas e Deus vai falando. Gente, e aí eu tenho minhas agendas desde 14 anos. E aí eu falo tudo, falei pra Bruna, eu estava lendo, eu estava chorando, porque eu estava lendo, eu falei assim: "Que menina de Deus!" Eu chorei, eu falei: "Deus, que coração!" Não tinha lembrado que eu era assim, sabe. "Jesus, eu te amo, eu não vou trocar o Senhor", e falava: "Eu quero fazer isso para Jesus", ou então chorando, escrevia: "Eu estou muito brava com meus pais, eu estou brigando muito, estou me sentindo um problema", e aí escrevendo as coisas que Deus falou isso comigo. Quando eu estava lendo ontem, é um dos devocionais que eu estou preparando, que eu vou fazer um devocional para adolescente em cima das coisas que Deus falou comigo quando eu era adolescente. E aí eu estava contando de um jogo de vôlei que eu fui desprezada lá, que desprezada, sabe quando a pessoa não joga bem? Ninguém manda bola, né. E eu fiquei arrasada, porque ninguém mandou a bola para mim. Sabe o que que a menina de 14 anos falou? Falei assim: "Deus, o senhor vai falar comigo".
Pô, eu tinha 14 anos, escrevi na minha agenda. Eu falei para Deus falar comigo por que que eu estava passando por aquilo. E aí eu escrevi, e escrevi, e agora eu sei porque eu passei por isso, e escrevi em vermelho. Eu gosto muito de receber as pessoas que vêm de fora da igreja, para começar a participar da igreja, começar a congregar. E Deus me falou: tem muitas pessoas que chegam na igreja que é como eu, ninguém envolve na brincadeira. Olha E só. essa pessoa fica de fora. E é como é importante alguém dar uma atenção, mandar a bola para essa pessoa, para a pessoa se aí eu terminei falando: "Jesus, que eu seja essa pessoa que receba as pessoas quando vierem de fora da quando estiverem chegando na Uhum. igreja". Eu falei: "Poxa, com 14 anos, fala sério, muito, muito de Deus". E aí, uma coisa que eu aprendi com a minha mãe e com o corpo da igreja também, é que sempre tinha, sempre busca de Deus uma palavra para te guiar. A gente tem muita vez com isso da gente entender o nosso momento, Uhum. sabe? Então, desde adolescente eu faço isso, e depois, claro, né, quando eu casei, depois tive 3 filhos, essas coisas deu uma perdida, né. Aí quando eu comecei a voltar pra casinha, né, comecei a entender, eu sou tem alguma coisa para mim além da minha casa, enfim, mas aí, desde 2019 tem sido tão forte isso. A gente reformou nossa casa, precisamos a gente colocou uma lousa na nossa cozinha. Meu filho mais novo, que pegou essa fase, aprendeu a ler ali, a gente escreve tal, um monte de coisa, e eu sempre escrevo lá em cima o versículo que Deus me fala. Eu sinto uma coisa que é aquele versículo do ano, né. Então cada ano tem tá, eu escrevo lá, gente, eu medito naquele versículo o ano inteirinho, eu entro na cozinha, já bato e falei: "Deus, o que que eu estou vivendo agora? O que que esse versículo fala para mim?". Esse ano o versículo é de Provérbios. Provérbios 24, 3 e 4, que fala que com sabedoria se constrói a casa, que sobre conhecimento ela se edifica, enfim, eu tenho que olhar, mas fala sobre a sabedoria, conhecimento e discernimento, ou inteligência. Aí fala de consolidar, de firmar as bases e de encher a casa dos mais, finos e delicados ornamentos. Eu falei: "Deus, tem muito mistério", como diz as nossas irmãzinha do coque, muito mistério nesse versículo, eu vou estudar o ano inteiro, eu já estou lá, ó. E sobre essa coisa dessa sabedoria que edifica todo dia. Todo dia tem uma coisa para a gente edificar na nossa vida, na nossa casa. Inclusive falei: "Gente, esse versículo é para casa toda, o que que Deus tem pra gente esse ano, cada um aqui no que está construindo, edificando o seu estudo, nos seus esportes, nas suas amizades, que Deus quer que a gente edifique bem sobre a rocha". Pronto, falei. Amém, que bênção. Falei muito. Uhum. Amém. Que bênção. Ô Lu, com relação a assim, não, na verdade eu ia fazer uma pergunta aqui com relação agora aos seus filhos, né, e a dinâmica, assim, de maternidade, a parte da psicologia e tudo, mas compartilhe um pouquinho os projetos que você está envolvida atualmente, que são poucos. São poucos, são poucos. E eu tô começando esse ano assim. O ano passado eu sempre tive bastante coisa, porque depois quando Deus foi me mostrando, abrindo os caminhos, você vai vindo muitas ideias. O ano passado já senti. Sem tanta euforia, escolha mais, porque esse é um ano de tete a tete com seus filhos. Eu sentia, assim, que eu tinha que trabalhar mais presença, mais ainda vínculos, porque eu já estava com os 2 mais velhos, assim, nessa adolescência que teoricamente é turbulenta, mas só que não, já tivemos fases assim, pode ser que venha, a gente está pronto para tudo, né, ou não, Deus prepara. E aí eu senti que era um ano, assim, que eu tinha que escolher mais, não fazer demais, mas, assim, ser mais centrada porque eu não podia descobrir a minha casa, descobrir os meus filhos, marido, né, e tudo mais, os vínculos, né. Bom, e aí esse ano eu tô assim: "Deus, quais são as lutas que eu vou escolher?". Bom, então, em 2020, o primeiro projeto que de criatividade, eu estava perguntando para Deus, eu sou psicóloga, ainda não sinto que tenho que voltar para a clínica, porque eu gosto de movimento, gosto de grupos. Eu estava: "Deus, o que o senhor me quer?". E eu sentia: "Estuda criatividade". Aí eu comecei a estudar criatividade, ler livro, e tal, e aí ficava perguntando para Deus, tentando ver as possibilidades. E aí, pandemia, todo mundo em casa, falei: "Poxa, eu queria tanto ensinar mais da Bíblia para meus filhos", mas assim, aqui é no condomínio cheio de criança, se eu chamar meus filhos e os amigos dele, vai ser todos vão estar mais motivados para conhecer um pouco mais. Eu cheguei com meu marido e falei: "Dedé, quero fazer uma atividade para as crianças no condomínio". Ele falou: "Sério, como chama?". Eu falei: "Não sei". Então cria o nome, cria o nome, cria o nome. Quando vai começar? Começa eu tenho a ideia, jogo para o mundo dele: "E aí? E aí? E aí? E aí?". Eu falei: "Não sei".
E eu falei: "Eu quero fazer um café da manhã e eu não quero fazer um cultinho, eu quero fazer, brincadeira, jogo, para que as crianças venham se divertir e aprender a Bíblia seja divertido". Nossa, que legal, café da manhã. Ele falou: "Por que que você não chama café com carpinteiro?" Foi ele que batizou. Falei: "Café com carpinteiro, porque é um café da manhã, a gente vai falar de Jesus". Amei, amei, amei. Batizou, soltei no grupo, aí já começou, aí começou a vir as crianças do grupo, aí era assim, né, máscara, lugar aberto, aí piorava a pandemia, a gente falava: "Semana que vem a gente vai só de longe, ou então não vai se encontrar", ou voltava. Aí começou 2020, 2021, 2023, e aí vinham os colegas das escolas, os amiguinhos, os amigos dos amigos, começaram a vir, e a gente tinha 20 crianças, às vezes era 10, às vezes nunca era 5, né, porque só os meus já era 3, né, nunca era 5, era sempre 7, e aí 10, 20, 30, aí a gente começou a fazer parceria com outras pessoas, aí eu comecei assim, falei: "Gente, nunca tinha pensado em fazer teologia, agora eu quero fazer teologia", porque eu não conseguia fazer uma brincadeira de uma coisa da Bíblia sem estudar, então eu ficava estudando, 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 que amo estudar, né, ai, aí eu sempre fui, apaixonada no Evangelho de João. Eu falei: "Nós vamos brincar o Evangelho de João". Então eu criei essa intervenção, que era brincadeiras de figuras de Jesus no Evangelho de João. E aí, então, fiz esse currículo. Aí chegava Natal, Páscoa, eu buscava ideias na internet, fazia uma coisa que tinha a ver com a nossa cara. Então a gente foi criando, né. E aí, inclusive, que eu estava contando para a Bruna, que é a mais nova novidade, que o ano passado a gente não fez café com carpinteiro, a gente fez só uma programação de Natal. Porque por essas decisões aí, né, de escolher o que deveria fazer seria melhor, e no momento, aí eu sabia que o café que tinha que ampliar, que tinha que alcançar outras pessoas e já fazia um ano que eu estava: "E aí Deus, como que eu vou fazer? Será que é a hora? Não é?" Eu não estava sentindo. Fui conversar sobre outro assunto com uma irmã da igreja, a Érica, beijo. Falei que eu quero fazer uma A Érica do instalação. Fábio? Não. A Érica do Coneyar. Ah, tá. Aí eu fui lá porque eu quero fazer uma instalação, de uma experiência, de uma vivência com crianças, assim, que é baseada no Café com Carpinteiro, mas assim, que tem um lugar de instalação, instalado para elas terem essa vivência. Falei: "Ah, eu quero fazer isso", vou trocar uma ideia com ela, não custa. Falei aí eu comecei com o tal do Café com Carpinteiro, ela falou assim: "Você sabia que nós temos o Coneyar lá no Santa Maria, no Outlet Santa Maria? E eu tenho vontade de fazer um trabalho com crianças lá, que seja evangelístico". Eu falei: "Fala sério". Então nasceu. Nós vamos fazer Coneyar e Café com Carpinteiro a partir de terça-feira agora. Eu vou montar, nós vamos fazer percursos ali de brincadeiras para aprender a Bíblia. E nesse caso nós vamos fazer Jesus no Evangelho de João, lá, aberto, gratuito, todas terça-feiras, das 6h30 até às 20 horas. Vamos voltar o Café com Carpinteiro aí e Nossa, vamos que legal, trazer esse ambiente de brincadeiras aprendendo a Bíblia. E Que depois a gente vai soltar bênção. as crianças, que tempo livre, a legal. gente sempre fazia isso também lá. E isso tem idade, assim, é das crianças? Não. Por exemplo, Não posso tem levar a gente idade. pode levar as meninas. Pode. O que a gente vai, que eu costumo fazer no Café Carpinteiro, a gente estava conversando com a Érica, era isso. As crianças vão de 4 anos para baixo, o pai tem que estar junto, a mãe tem que ter um adulto junto, e a gente vai fazer brincadeiras mesmo para que os adultos se envolvam também, quem quiser para estar junto, assim, para criar. Então pode estar os pais ou os pais podem deixarem lá até eu acredito que até 11, 12 anos eles vão curtir essa intervenção. Maior já é outra fase, né, já é outra fase tipo de intervenção, mas essa galera aí até 11, 12 anos estão convidados. Ah, que Que bacana, bênção. É que muito legal. legal. E aí, Lu, além do carpinteiro, do café com carpinteiro, Tem mais, né, tem mais. Em 2022, eu sempre gostei de arte. Meu avô italiano, ele era um homem muito artístico, os italianos são muito ligados à arte, então ele gostava, ele contava muita coisa, a casa dele era toda cheia de quadro, e ele e minha avó liam muito jornal, a gente era muito grudados neles, então eu ficava junto deles, vendo jornal, eu lia Caderno 2, Ilustrada, e eu falava: "Um dia eu vou ver esse quadro, um dia eu vou nesse lugar". Você acredita? Coisa que eu falei de criança, adolescência, Deus cumpriu. Obrigada, Jesus. Esse dia eu estava chorando, Deus permitiu de novo. Mas enfim, então eu sempre gostei muito de arte. Nunca achei na minha vida que Deus ia fazer alguma coisa que tivesse relação com isso. Outra coisa que eu gostava, e isso acho que tem a ver que eu estava falando da minha personalidade, que eu gosto de um monte de coisa, mas eu acho que tem a ver com isso, que essa coisa do empreendedorismo, de abrir alas, enfim. Eu sempre gostei de árvore. E eu vi um monte de gente que gostava de árvore.
Quando eu formei há mais de 20 anos atrás, eu trabalhava lá em Uberlândia, e um dia eu estava indo para o meu trabalho, eu fazia clínica numa ONG, e eu estava indo lá e eu estava imaginando, nossa, eu gosto tanto de árvore. E eu vi na minha mente, hoje eu acho que eu tive uma visão, mas tudo bem, eu vi na minha mente assim uma parede cheia de quadro de árvore. Eu falei para mim, um dia eu vou fazer alguma coisa com árvore. Morre a história aí. Volta 2022, Uhum. casada, 3 filhos, perguntando para Deus o que que eu vou fazer, qual que é a sua direção para minha vida. Aí eu pensei: "Nossa, uma vez eu falei que eu ia fazer uma coisa de árvore. Poxa, eu tenho um amigão que é artista plástico em Brodowski, o Jonatas, e ele faz murais de árvore maravilhosos na cidade. Poxa", que ele é pastor também na igreja, Comunidade Metodista de Brodowski, amigo nosso. Falei: "Nossa, o Jonatas faz aquilo, que legal". Gente, aquela palavra da Mônica que ela um dia pregou sobre aquela árvore do Velho Testamento e tal. Gente, e se eu fizer um evento sobre árvores? Ah, já sei. Eu vou fazer um evento que tenha exposição de obras de arte, que tenha concurso de fotografia, porque todo mundo tira foto de árvore, que tenha palestra com temática de árvore. Ah, mas se eu fizer tudo isso, eu tenho que fazer atividade para criança. Eu fiz assim, tive uma ideia original, tive uma ideia original. Aí eu falei assim, Deus, quem que eu chamo? Desse jeito a conversa, pessoa, né? Quem que eu chamo para fazer esse projeto comigo? Me veio na cabeça, chama o Jonatas. O Jonatas é um cara assim, manso, pacato. Eu falei, ele vou falar para ele, ele vai falar que eu sou doido, mas eu vou falar para ele. Eu falei, Jonatas, tal ideia, você topa? Ele, topo. Eu falei, então tá bom. Vamos fazer assim? Vamos fazer esse negócio na igreja de Brodowski, que tem um salão, uma igreja, a gente chama os amigos nossos, chama para. Às vezes, vamos fazer a coisinha assim no nosso quintal, né? Tudo bem. Fui pra casa. E essa ideia, blum, 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 na minha cabeça. Eu sempre, se tá blum, 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 eu tô falando com Deus. Deus, o que que o senhor acha? E aí eu estava pensando nisso e me veio eu ouvi, ou eu senti, não sei, mas eu sei que era Deus. Veio assim na minha cabeça: "Saia das 4 paredes da igreja e vai para o coração da cidade". Eu fiz assim, ó: "Ah, não é para crente. Não, é para cidade. Jonatas, nós vamos fazer em Ribeirão Preto". Aí eu liguei no MARP, no Museu de Arte, né, de Ribeirão Preto, falei assim: "Posso fazer um evento aí?". Eles falou: "Não, aqui não, esse espaço não é para eventos de fora, mas liga no Centro Cultural Palace". Liguei lá, a mulher falou assim: "Me traz o seu projeto". Falei: "Jura? Projeto". Era um projeto. Cheguei lá cheguei lá em julho, tive a ideia em julho de 2022, cheguei lá em julho, falei: "Tenho essa ideia". Ela falou: "Tudo bem, quer marcar para quando?". Eu falei Nossa, assim, que bem. aí eu olhei a data, falei: "Esse salão aqui que eu quero usar, 1º de novembro". 1º de novembro, gente, pensa, o que que eu tinha feito nessa área da minha vida? Só aniversário de criança. Só aniversário, eu falei assim, Deus, e assim, eu empolgadaça, aí eu falei: "Vamos lá", comecei a falar com um, com o outro, o um começou a falar com o outro. Gente, nosso primeiro evento estava em pé. No dia 1º de novembro de 2022, nós tínhamos, eh, mais de 80 obras, nós tínhamos 40 artistas, 4 palestras, uma escola. Eu queria escola, que eu sempre amei ir para a escola, mas eu falei assim: "Eu não vou chamar a escola, porque eu já estou começando o evento, coquetel, lanche, apresentação musical, coral, orquestra", estava assim, gente, estava lindo o evento. Eu falei: "Eu não vou fazer isso, porque assim, já é demais, né". Aí eu fiquei quietinha, me ligaram: "Ô, aqui a gente tá do Colégio Victor Frank, a gente pode fazer uma visita no seu evento?". Eu falei: "Pode". Aí eu falei: "Quem visitar nosso evento não vai só visitar, vai ter oficina, vai ter isso". Vai ser gente, foi lindo, as pessoas terminavam falando assim: "Você é artista?". Eu falei: "Bem, amo arte". "Você é curadora?". "Sou agora". "Já fez muitos eventos?". "É o primeiro". "Eu não acredito". Aí as pessoas, os artistas, as pessoas que fizeram oficina, falavam assim: "Pode me chamar no seu próximo, pode me chamar no próximo que eu venho. Se você fizer, eu tô junto com você". E nós já fizemos 2022, 2023 a gente fez 2 eventos, um menor e o outro maior, um menor no Centro Cultural da cidade, Campos Elíseos, depois a gente fez no Palace. E em 2024 nós fizemos Bosque, nós fizemos evento no Bosque, 2 finais de semana maravilhoso, de férias. Nós fizemos, o Como Árvores Grandes, nós fizemos Semana do Meio Ambiente, fomos convidados para fazer atividades. 2024 a gente fez Feira do Livro, 2025 a gente fez Feira do Livro, fez Bosque, assim,
começou e aí a gente assim, foi vindo tanta gente querida, gente de tudo quanto é tipo de jeito, de cabeça, sabe, encher aquele lugar cheio de obras de arte. E assim, aí a gente alcança crianças de várias escolas, maioria das escolas públicas. Aí um dia eu cheguei para as meninas e falei assim, que a gente tem uma equipe queridíssima, maravilhosa. Ainda somos todos voluntários, mas nós já ganhamos Lei Rouanet, a gente só precisa das empresas para direcionar o imposto de renda para a gente. Ai, que Que legal. legal. Benção, né? Aí eu falei assim, meninas, agora nós não vamos fazer só para criança, não, eu quero terceira idade aqui. Vamos entrar em contato para a gente convidar os grupos de terceira idade, porque onde quero chamar, aí o pessoal da terceira idade, dos grupos foram e falavam assim, gente, a gente queria lugar para ir, obrigada por chamar a gente, porque eles fazem a visita. E aí eu sempre preparo com algum artista, alguma pessoa, uma intervenção, uma oficina para a pessoa fazer, de todos os tipos, das áreas de educação, meio ambiente e artes, ok? E educação, meio ambiente e arte, isso, cultura. Aí eu falei, cheguei para as meninas e falei assim, gente, mas agora eu já não quero só mais criança e terceira idade, agora eu quero pessoas com deficiência. Nós temos vários grupos, o Egídio vem em peso nos Ai, que visitar, uma legal. delícia. Aí agora o ano passado foi mais uma novidade, a gente foi o pessoal do Senac nos descobriu que faz acompanhamento de jovens que estão entrando no primeiro emprego. Vários grupos de jovens que foram nos visitar, fizeram todas as oficinas, fizeram a visita mediada, que eu faço a visita mediada com todo mundo que vai. Então, assim, aí a gente vai formando uma equipe de voluntários, de monitores, de pessoal que faz oficina, dos artistas, dos fotógrafos, coisa mais maravilhosa. O fotógrafo, a gente faz tem toda uma banca de avaliação, a gente busca premiação pro pessoal. Então, assim, virou uma coisa muito legal. Aí eu falei: "Mas gente, não pode ficar sozinha". Eu falei: "Eu quero Não alcançar a pode só cidade". tudo Não isso. pode só tudo isso. Agora, porque eu sou muito voltada para educação também, eu falei: "Gente", cheguei para os artistas amigos, falei assim: "É o seguinte, quem topa? Eu quero fazer uma ação". A ação é a seguinte: os artistas que quiserem, fazem uma obra de arte na sua técnica, inspirada em um livro, porque eu quero ligar arte e literatura, ok? Precisamos de ler, mundo, precisamos de ler. Aí eu falei: "E a gente vai expor nos eventos que a gente faz ou nos eventos que nós participamos". Por exemplo, no Bosque, por exemplo, na Feira do Livro, no nosso grande evento que é o Como Árvores, no Palace. Chama Como Árvores, esqueci de falar, né, não sei se eu falei. E aí, depois a gente vai fazer uma entrega nessa escola. Então a gente vai para a maioria, 99% são escolas públicas, né, de EJA, de ensino de jovens adultos, até as creches, ok? Então a gente vai, o artista leva a sua obra de presente, a gente leva o livro que ele se inspirou e a gente faz uma intervenção na escola, que pode ser contação, pode ser atividade, conversa com o artista sempre. Então a gente leva esse artista para ter ele Ah, que presenteia a legal. escola, fica essa obra para a escola, fica o livro para as escolas trabalhar, tem escola que continua trabalhando, é a coisa mais linda com os livros. E assim, cada escola e cada perfil de público e número de pessoas, eu monto um tipo de intervenção para aquele grupo, sabe. Então é muito rico, é muito rico, é muito gostoso. Inclusive, a gente vai começar a fazer as visitas agora da árvore dentro do livro. Que Que bênção. benção. Nossa, Deixa eu ver se meu acabou. Deus. Não. E aí tem o projeto do livro, porque a escrita é uma coisa que eu sempre gostei. Então, assim, devagarzinho, no tempo que dá, né, então eu fiz o livro. O ano passado estava contando para a Bruna. Eu Você que encabeçou? Não, eu Não, ah, tá. não, esse livro eu entrei, já estavam as meninas aí, tinham 5 meninas que já estavam querendo, sonhando e trabalhando o tema de ter um livro. Aí elas falaram: "Ai", a Merê falou: "Gente, eu sinto que tem que ser 7 pessoas". Aí a Ju falou: "Gente, eu tenho uma amiga", quando ela falou a Valéria que estava nesse grupo de 5, uma amiga de infância que também estava participando do livro. Aí elas me convidaram, eu entrei, eu e a Ah, Deise entramos legal. depois. Mas Muito você ia bom. falar E a do da escrita? da Então, da escrita, eu comecei, né, fiz esse livro que quando elas me chamaram, eu já tinha esse capítulo da Bênção do Anonimato escrito, eu escrevi em 2019, estava lá na minha agendinha, que eu anoto, estava lá, escrito A Bênção do Anonimato. E eu falei: "Um dia isso aqui vai virar", ainda até tenho já alguns planinhos de dar uma continuação nesse tema que tem outras coisas, porque tem a hora que você sai do anonimato, tem vários personagens bíblicos que a gente dá para trabalhar isso, mas enfim. Então, foi isso. E aí o ano passado eu participei, fiz um devocional, para aquele aplicativo YouVersion,
né, que é Jesus no Evangelho de João, que é um devocional para estimular, os pais e os filhos fazerem juntos e fazerem uma produção artística, né, porque a ideia é criar. Então que eles criam lá uma dentro dessa figura de Jesus no Evangelho de João. Aí agora comecei esse do devocional dos adolescentes, e a outra parte de escrita que é uma coisa que eu falei: "Deus, tudo bem, eu entendi que essa área da cultura é a área que eu sempre gostei, mas nunca achei que o senhor ia fazer alguma coisa que eu ia escolher", enfim. E aí eu comecei a escrever também peças teatrais, eu comecei a fazer teatro, um professor maravilhoso, José Maurício Canho, do Alma, é uma pessoa de Deus e sensibilíssima, gente que estou aprendendo demais com ele. E faço aulas, né, com ele. E aí eu comecei a escrever peças também. Então, ano passado já tive a oportunidade, né, fiz uma peça em conjunto com várias irmãs, inclusive a Priscila participou. É minha filha também, que é uma eu vejo uma super atriz ali também. E aí a gente fez um para a igreja. Você estava no aqui no Estava congresso? maravilhoso. Foi tão especial, menina, Maravilhoso. foi. Olha, deixa eu te contar, a experiência de escrever aquilo foi muito de Deus, porque eu sou uma pessoa que não escreve fácil. Eu não tinha tempo. A irmã me chamou, eu falei assim, ela me falou: "Você quer participar?" Eu falei: "Eu tenho como árvores agora. Se você me permitiu", o evento era em outubro. Ela falou assim, eu falei: "Lu, pastora Luciana", eu falei: "Se você me permitiu fazer esse evento em 1º de outubro, criar esse teatro no 1º de outubro?" Ela falou: "Tudo bem". Ela me falou em agosto, eu desliguei o telefone, veio o download da peça, tum, 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 falei: "Ah, já sei o que eu vou falar", anotei, porque eu não tinha nem espaço mental para pensar naquilo, anotei, falei: "Deixa aqui, na hora certa vai vir". 1º de outubro eu falei: "Deus, agora eu tenho uma semana para escrever e para chamar quem vai atuar". E eu falei: "Quando eu for escrever, Deus, me dá aquelas palavras, sabe aquelas palavras que vão conectar as pessoas, aquela que vai ser, assim, o vínculo certo para o que o senhor quer passar, para as pessoas que vão estar ali, porque o senhor sabe quem vai estar, o senhor sabe o que que as pessoas precisam de ouvir, eu quero ir de acordo com o que o senhor pensa". Ou eu escrevi tão rápido, só Deus, Nossa, e ficou só Deus. maravilhoso. Não foi, né. A gente chorou demais, né, eu chorando, você estava lá em cima fazendo a peça, eu olhava e falava: porque foi uma peça dramática, sabe, chamava Todos os Meus Dias. Então essa perspectiva de escrever, eu estou começando agora, no tempo que dá, né, porque a gente tem que fazer muitas coisas, mas tem sido muito especial também, muito especial, especial. Mas também tem suor, né. Queria que fosse mais fácil, mas não é. E tem Ou seja, o que você tá falando é o seguinte, tá vendo, irmãs? Vai chegar o tempo que vai passar a fase assim, né, de não conseguir fazer o que vocês querem, olha lá, agora passou a fase do é, anonimato, exatamente. agora tá, né. Mas assim, sem perder o pé das outras coisas, né. Eu falo que no livro eu falei também isso, que eu falei: existe aquele momento que você roda para dentro, e tem a hora que você roda para fora, que é a força centrífuga e a força centrípeta, né. Então eu falei assim: "Agora realmente eu entendi que tem esse tempo", mas sempre dosando, tô certa? Tô indo muito para fora, tô indo muito para dentro, então assim, tem que ter, O porque assim, eu equilíbrio, né. achei que a adolescência, o pessoal fala: "Quando chegar na adolescência, é assim ó, tchau, eles já estão independentes", e realmente eles estão independentes em muitas coisas, só que o que que é ser humano? Ser humano é vínculo, vínculo se faz olhando no olho, perguntando do dia, e o seu filho sabendo que você tem disposição para ouvir ele. Então, o ano passado foi tanta graça de Deus que foi um ano tão difícil para mim, gente, passei tantas lutas, assim, pesadas, pesadas, pesadas mesmo, e eu falei: "Isso vai dar certo, Deus, eu quero te ouvir, me ajuda". Terminou o ano, é muito interessante, as crianças estão assim, eles entram no carro, ou eles chegam, a gente se encontra em casa e eles falam: "Mãe, eu tenho que te contar o que que aconteceu hoje". Eu falei: "Era isso que eu queria". Que eles tivessem assim, eles têm 15 anos, 12 anos e 10 anos, eles entram, eles querem me contar tintim por tintim, como foi a escola, como foi o esporte, como foi a aula de música, foi assim, foi assado, briguei, não briguei. Então eu falei assim: "Deus, é isso, me dá graça, Senhor, protege meus filhos, eu, toda nossa família, meu marido", mas é esse vínculo. Então assim, chegou na adolescência, não é cada um para o seu canto, não, eu tenho que manter o vínculo, porque se eu não manter agora, não adianta eu ficar chorando lá na frente depois. Claro que pode ser que a gente possa recuperar, mas assim, Uhum. já que Deus me deu essa consciência agora, que eu trabalho nela, né. Ô Lu, que legal. Aproveitando, vamos entrar nesse tema. Você tinha falado algo, né, a partir dos seus pais, que vocês tiveram muito essa cultura dentro de casa, que vocês amavam Jesus e não tiveram, assim, essa tentação de ir para fora, porque vocês desfrutavam disso ali. O que que você acha, né, que
foi, assim, fundamental? Dá para você, falar de características do seu pai, da sua mãe, que você olha para trás, assim, você fala: "Pô, isso aqui foi fundamental para nós como família, eu e você e seus irmãos, a amarem o Senhor e, sabe, viver esse processo como vocês viveram", e coisas também que você assim, são fundamentos, fala assim: "Não, isso aqui eu trouxe para minha casa e eu vou isso aqui é lei na minha casa que Uhum. vem da sua fa Negociável, né. inegociável". E aquela coisa, meus pais são seres humanos, eles têm várias falhas, como a gente tem muito mais. Eu acho que eu tenho até mais que meu pai e minha mãe junto, mas tudo bem. Mas, olha, que eu assim, coisa que não mexe. Meus pais se amavam muito. A gente assim, sempre viu o amor dos 2, ponto. Eles amavam Jesus e a gente via como, eles falavam de Jesus. A minha mãe, principalmente, é uma mulher que sempre foi muito assim, sempre estava falando de Jesus, que a gente fala, pregando, né, sobre Jesus, orando por quem tinha necessidade. Sempre servindo, é que a característica, esse é o dom deles, eles servem, né, eles são muitos de servir, então eles se doam, eles dão o tempo deles. Então, gente, se eu contar para vocês as casas que eu já entrei na minha vida, eu tenho arrepio até hoje. Porque a gente fazia visita com meus pais, porque também não tinha quem deixar, então a gente ia. Então a gente via eles indo atrás das pessoas, ajudando quem precisava. E os 2, a gente via 2 coisas nos 2, eles oravam. Eles oravam. Meu pai e a minha mãe eram pessoas de oração. Minha mãe, então, geralmente a gente acordava de noite com susto, minha mãe estava lá orando de madrugada, viu, porque minha mãe é dessas. Orava muito. E a gente sempre via os 2 lendo a Bíblia. Isso a gente via, né, não é uma coisa assim, então a minha então e assim, o dia a dia que eles conversavam, então eles comentavam da Bíblia. Eu lembro de várias vezes a minha mãe virar só para mim e me falar um versículo, que era para mim naquela hora. E eu nunca mais esqueci desses versículos, ela fazia isso com todos. Sabe, então, toda a conversa de casa sempre estava permeando pela palavra de Deus, então sempre assim, não estava só falando de coisas seculares, eles estavam sempre: "Ah, que a Bíblia é isso, ah, Deus falou comigo", ah, viu aquela pregação? Então a gente estava realmente nesse ambiente, né. Então, era isso, a gente via um amor real e a gente via que eles estavam, por exemplo, servindo a igreja, eh, pregando, visitando, fazendo 1.999 jejuns, mas não era uma coisa pesada, eles curtiam, sabe, eles curtiam, a gente não via gente que estava assim: "Ah, eu tenho que fazer porque eu tenho que fazer, ai, o pastor mandou". Não. Meus pais se tornaram pastores quando eu tinha 17 anos, foi quando eles foram. Então assim, a nossa formação foi muito antes de ter um nome para o que eles faziam a vida inteira, que era cuidar de pessoas, né, então, acho que o principal era isso, eram pessoas que amavam Jesus, de verdade, a gente sentia aquele amor, aquela paixão, pessoas que estavam orando, pessoas que estavam jejuando, pessoas que estavam lendo a Bíblia, então, era muito natural a gente ver aquilo e a gente se inspirar neles, né, Que legal. principalmente, acho que é isso. E você, assim, desse tempo que você ficou, no anonimato, o que que você, assim, a partir também do que Deus te deu, né, de bagagem, a partir da psicologia e tudo, eh, nessa construção e hoje, né, que você citou um fruto muito bom dos seus filhos, que é exatamente esse é o vínculo, que Hum, eu acho que é isso que os pais bom, eu, assim, eu tenho uma perspectiva, assim, que é isso que eu almejo também, sabe, de ter uma amizade com as minhas filhas, de maneira que elas tenham esse ambiente de confiança, que uhum, sabe, e tudo mais. O que que você pode falar, assim, dentro disso para os pais, para nós, né, que uhum, temos as nossas pequenas, assim, princípios, colunas, assim, que a gente pode, pagar o preço por isso e que, obviamente, a gente sabe que na vida a gente está aberto a tudo, né, não é só a matemática X, Y, Z, porque uhum, tem uhum. os contextos, tem as temperaturas e tudo mais. É. Mas o que que você poderia dizer nesse sentido, assim, que é Nossa. fundamental? Assim, só falar de outros frutos, por exemplo, é tão assim. Aí eu falo isso com muita graça de Deus, porque às vezes eu falo, não é a gente, né, você conversar com o filho seu, ele contar um problema, né, por exemplo, meu filho de 10 anos, chegou para mim: "Ó mãe, eh, tô com essa coisa na minha pele, tá com dermatite". Falei: "Filho, nós temos que orar". "Já tô orando mamãe, já tô orando".
Poxa, eu chego o meu filho, você vê meu filho mais velho falando: "Eu conversei com meu amigo", aí ele começa a falar: "Eu falei isso, isso", eu falei: "Quem falou isso? Você não tá falando essa coisa, isso que ele tá falando é o que eu falei". Ele, assim, tá falando com, tipo assim, aquela verdade saiu natural dele, eu falei assim: "Isso é fruto". Você vê sua filha falando: "Ah, brigou, não sei o que lá". "Filha, você já orou pela sua amiga que não está bem?". "É verdade, mamãe". Aí você chegou no outro dia: "E aí?". "Mãe, tô orando". Então, assim, você vê esses frutos, assim, né, da criança buscar. E é muito legal você ver os dons de cada um também, mas isso é outra parte. Eh, o que que eu vejo, assim, o que que eu tenho vivido, né, uma coisa, porque eu gosto de orar sozinha, eu gosto de orar sozinha. Um dia eu falei: "Poxa, eu só tô orando quando meus filhos não vêm". Falei: "Ai, ai, ai", e eu falei: "Deus, eu não tenho que ser natural, porque eu preciso do minha na hora que eles estão pra escola, é na minha hora que eu faço". Por exemplo, é uma das horas que eu tô orando, quando eles estão dormindo, quando eu tô lendo. Falei: "Poxa, mas como vai fazer?". Aí eu comecei fazer como? Sábado e domingo, você vê que não é todos os dias, sábado e domingo é um dia que eu tô lá. Então tem um filho que acorda mais cedo, que é o caçula, que ama a Bíblia também, coisa mais linda do mundo. Aí ele que eu creio que é o domzinho que Deus está reservando para ele também. E aí eu chego e falo assim: "Vamos fazer devocional junto? Você senta aí, eu sento aqui". Aí ele senta, ou então acontece alguma coisa, e aí eu falo. Isso até quando eu era solteira eu lembrava que quando eu estava na faculdade eu sentia Deus falando para mim: "Eu falei com você? Fala com as pessoas, por que que tem que ser só crente para ouvir o que eu falei com você?". Então, assim, eu falava: "Ai, gente, vocês não acreditam que eu li?". Então eu fazia isso na faculdade, eu faço isso com meus filhos. Aqui tem uma verdade, por exemplo, eu li o versículo da sabedoria. Gente, estou com esse versículo na cabeça, sabe. Eu li isso e Deus está me falando que é sabedoria, que eu preciso todo dia, estou falhando, eu preciso dessa sabedoria. Ou: "Ai, gente, vocês viram aquela palavra? Não, gente, ouve essa música aqui". E aí eles começam a fazer isso naturalmente. Tipo assim, naturalmente. Eu acredito muito nisso, da nossa vida transbordar de maneira natural, né. E a gente sabe que não adianta eu fazer uma performance. Eu não consigo fazer estou tentando fortalecer isso, que a gente volte a fazer, a gente já fez mais, o culto familiar, mas teve uma fase que ficou muito ruim, a gente não estava conseguindo não, gente, a gente foi atropelado, fomos atropelados. Então estou tentando fortalecer. Só que essa base das crianças se inspirarem na vida com Deus aconteceu no natural. É na hora que senta na mesa, é na hora que a gente está dentro do carro, alguém te contou: "Nossa, mãe, aconteceu isso". "Nossa, gente, você não sabe que eu lembrei". E eu lembrei mesmo, de um versículo que fala isso, tem tudo a ver com o que você falou aí agora. Então, assim, da palavra de Deus ser natural, que não é aquilo que está escrito lá em Deuteronômio, que você vai falar da palavra de Deus quando você está andando pelo caminho, então, da Uhum. vida do Senhor ser mais natural e não ser performática, sabe, de extravasar, e só vai extravasar se eu estiver buscando, né, só vai Ser orgânico, né. exatamente, é o lance do orgânico. Que Então eu legal. vejo mais isso, sabe, e aí a gente orar com as crianças, trouxe uma necessidade, virou oração. Eles falam eles para as crianças eu sempre falo: "Preocupação vira oração". "Ai, mãe, não sei o que lá", falei: "Isso é preocupação, tem que virar oração". E aí a gente ora para os outros, enfim, quando dá, né, nas brigas, aquelas coisas, "Ah, vamos orar agora". Mas assim, eu acho que mais isso, sabe, dessa naturalidade e de ter discernimento que alguns momentos são mais difíceis e a gente não consegue sozinho. Então eu e meu marido, a gente sempre buscou muita ajuda, sempre, sempre. A coisa enroscou entre nós 2 desde as crianças pequenininha, desde o Lorenzo. Desde antes, a gente estava com alguém que a gente sabia que era uma pessoa que poderia ser, vamos chamar um especialista, uma pessoa madura para a gente conversar. Então a gente não anda sozinho, mesmo porque tem hora que nós 2 precisamos de algum terceira pessoa ali, porque os 2 são fortes, os 2 são empreendedores, os 2 são cabeça, então, assim, cabeça, assim, cabeçudo, de achar que já sabe o caminho, então a gente sempre precisa de alguém ali para estar nos ajudando, entendeu? Então a gente tem isso, a gente sempre busca apoio, oração e acompanhamento nesses momentos de crise, porque a gente não sabe tudo. Nossa, a gente chora é muito, eu choro muito. Deus, e agora? Isso aqui é agora eu tô nessa fase assim, o que a gente acumulou tá dando, mas daqui a pouco vai vir uma novidade, entendeu? Aí você tem que começar a acumular para aquela fase. Ou seja, a gente sempre faça isso com o filho, né, com a vida. É Ai. isso. Mas Ó, pois ô Lu, deixa eu te falar uma coisa aqui, você eu vi também que você falou do Casados para Sempre, né, que vocês tiveram uma crise
E Deus usou o Casados para Sempre para fortalecer vocês, Muito, né, e tudo. muito. Que são essas instrumentos, Casado para Sempre, Mulher Única, outras coisas que são instrumentos que são recursos para a gente se fortalecer, né. Aham. Ó, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Com relação às crianças, assim, a dinâmica do desenvolvimento humano, como que é isso, assim, que você pode compartilhar para nós das fases, né, um pouquinho de cada fase, de repente compartilhar um pouquinho de cada temperamento, para a gente, como pais, a gente saber ler melhor os nossos Uhum. filhos, né. Talvez uma coisa que é muito importante é você contemplar, parar, porque senão Nossa, aí não tem jeito, né, de você contemplação de é tudo. você identificar. Mas o que que você poderia, assim, dizer nesse sentido? Como que você consegue já identificar ali as habilidades, né, o dom ali, e idem, uma vez identificando, como que é a dinâmica, você vai potencializar, porque às vezes, né, tem aquela coisa do pai, né, e da mãe. Às vezes o pai tem uma projeta no filho aquilo, e aí o menino não tem dom naquela área, e o pai tá ali tentando: "Não, Insiste. vai e tal". Ou isso é muito delicado, porque assim, a gente sa eu sempre peço graça de Deus, porque os pais projetam, os pais veem possibilidades, eu sempre quero saber, assim, Deus, até onde um pai e uma mãe vai, porque às vezes também a gente também, tem aquela a fase também que é uma mindset atual que a criança escolhe, a criança faz, a criança delimita. Eu não acredito dessa forma, os pais estão ali por um propósito de cuidado, de direção, mas eu falei: Até onde que isso vai combinar o que o pai vê, ou a mãe vê, os pais veem, e as habilidades do filho?". Então, assim, por isso que a gente tem que ter essa sensibilidade, porque o Senhor conhece todo o plano, né, ele sabe todos os Uhum. dias, né. Então, assim, eu vou vendo, é porque eu gosto dessas coisas, eu gosto demais, gente, eu gosto demais desse lance do temperamento e dos dons, eu sempre achei tão legal, desde quando a gente na igreja criança falava: "Deus, e os dons? E qual é o dom de cada um?", né. Então eu acho isso, já curto muito isso. Eh e até os meus filhos falam: "Ai, você fica", às vezes eles falam, minha filha fala: "Você fica falando que eu tenho dom", eu falei assim: "Eu acredito, filha, eu realmente acredito que você tem dom nessa área", que também tá, na fase às vezes que quer embater, mas você vai sentindo também, vai vendo, né. Mas enfim, o temperamento. O temperamento que eu comecei a estudar de forma científica, ele é até muito mais amplo e muito mais detalhista do que aquele modelo quadripartido do colérico, melancólico, fleumático e sanguíneo. Ele é assim, você tem todas as características, mas cada um num grau, né. E Uhum. eu aprendi muito isso, porque quando eu estava terminando meu mestrado, meu filho já tinha 6 meses, 7 meses, aí eu falei: "Agora estou entendendo tudo", né, porque dá uma perspectiva melhor. Então, tem características de extroversão, tem características de introversão e tem características de autocontrole, que vai regular as outras coisas, né. Então, tem as crianças que são as mais intensas, tem aquelas crianças que conseguem segurar os impulsos, tudo isso influencia muito. E influencia muito também na nesse nessa adaptação do jeito do pai e da mãe com o filho. Né, porque às vezes tem um temperamento do filho que e por isso que eles não tem jeito, não tem jeito de você falar que todo mundo trata exatamente igual o filho, porque não, cada filho reage de uma forma Uhum. diferente às nossas direções, ao nosso amor, ao nosso cuidado, e aquela reação dele vai provocar em nós tanto uma aceitação, quanto uma irritação, quanto uma boa adaptação ou não. Então cada filho nosso trabalha com a gente de uma forma, né, então isso aí é um detalhe que a gente tem que aprender no dia a dia, e ter essa capacidade de até se entender, se contemplar com o que aquele filho está trazendo. Então assim, voltando, né, que eu fui, por exemplo, o que eu fui observando? Quem são na minha casa eu tenho um filho muito ativo, muito extrovertido, o teórico super sanguíneo, que gosta de muitas coisas, que ele tem muitas vontades, mas elas passam rápido, ou então que ele tem um foco só e não larga daquilo, sabe, ama aquilo, só quer fazer aquilo, não quer fazer mais nada. Eu tenho uma filha que já é mais, a do meio, que ela tem um bom grau de extroversão, não é muito igual ele, mas também tem um lance de ser bem aplicada no que faz, desde pequenininha muito aplicada no que faz. Eu tenho um caçula que é muito introvertido, tem pouquíssima extroversão, que tem muita características de foco de atenção, de leitura, de
de criatividade, mas assim, a sociabilidade dele é muito regulada. Então, o que que eu já fui percebendo? O Luquinha é um menino do estudo, ele ama a Bíblia, ele ama ler. Esses dias uma professora dele chegou para mim e falou assim: "Quando a minha sala está no caos e eu estou desesperada, eu olho para ele que está lendo o gibizinho na frente da grade". Esse é o Luca, ele passa mas quer dizer que ele é lento em várias coisas do dia a dia. E eu tenho que segurar meu impulso e falar: "Anda rápido!", porque eu não posso só apressar, porque antes eu só apressava ele, eu falava assim: eu não posso só apressar, eu preciso de ajudar. Só que eu também tenho que respeitar o ritmo desse meu filho, que ele já me mostrou que ele é concentrado, que as características dele são de um outro ritmo, é outra vibe, outro dele. A da minha filha do meio, eu preciso de ter acolhimento, porque a gente às vezes na nossa intensidade, a gente dá umas batidinha, que é normal, que eles falam que mãe e filha tem, mas eu não acredito muito não. Mas a gente tem o nosso, a gente às vezes, então eu sei que ela precisa de muito acolhimento, que eu preciso de ouvir ela, assim, com muita atenção, e às vezes eu não dou conta, porque eu sou agitada, eu falo: "Luciana, trabalha, trabalha, volta pra dentro e ouça tua filha, precisa mais acolhimento", porque ela é muito madura, ela vê lá na frente, então quer dizer que ela é mais ansiosa, e eu preciso acolhê-la. Mas ela e aí ela tem muitas das vezes ranhetinhas com amiga, essas coisas que as meninas estão tendo demais, né. Só que ao mesmo tempo eu sei que ela é muito preocupada com todas as amigas dela, e às vezes ela é excesso de preocupação, então eu tenho que ajudar ela a reler os vínculos, olhar com o olho de Jesus, nem é com o olho da mãe, mas é com o olho de Jesus, e ensinar ela a orar e acolher, porque ela ama acolher também. E o Lourinhos mais velho eu tenho que ajudar ele, entender que a ansiedade a extroversão dele é maravilhosa, e ele faz vínculos maravilhosamente. E agora a gente está trabalhando porque a gente percebe que ele tem dom de liderança. Então, para que Deus e não tem, ele falava antes: "Não, imagina que eu tenho", falei: "Lorenzo, aí começava a presta atenção, mas assim, mas se Deus te fez com esse dom de liderança, não é para você". Porque agora as meninas, o povo tem assim, faz uma coisa bem: "Ah, mas também eu, né". Aí eu falo: "Também eu não, também Deus". Então eu já tô trabalhando isso, não é você por você, o que você tem, foi dom, todo dom perfeito vem do Pai das luzes, Uhum. vem do Senhor, então agora com ele é trabalhar, o que você tem foi Deus que colocou aí. Enfim, então assim, cada fase é uma coisa, então Nossa, toda é um vez que eu falando desafio, né. é um desafio. Nossa, ó. Por isso que dá trabalho, né, e por isso que a recompensa é grande, né, pra glória Amém. Luciana, aqui a gente tem uma dinâmica, nossa, com as meninas, porque assim, eu suspeito que eles têm TDAH. A gente tá esperando Hum. ela completar os 7 anos para fazer a avaliação neuropsicológica. Eu suspeito porque Uhum. eu fiz e eu tenho, então, Uhum. né, e foi muito bom para mim, foi libertador eu ter descoberto, porque agora eu sei lidar e tal. Mas ainda é um sofrimento ainda, né, todo tá meio na moda, tipo: "Ah, tem TDAH", mas na É. verdade é um sofrimento. Mas nossa, a Elisa, a gente tá num desafio com ela aqui, porque, puxa vida, e elas são diferentes, tipo assim, tem um contraste muito grande. A Zoe eu acho que Mistura. é uma mistura, mas a Zoe Qual é ainda a ordem de é nascimento da Zoe? Ah, é mais é a nova, caçula. de Tá. 3 Então anos. ela ainda tá nesse processo ainda, assim, ela enfim, mas a da Elise e da Ana, assim, elas são muito diferentes, né, mano. A Elise é muito ativa, muito criativa, a Ana é muito, relacional, muito, assim, mais tranquilinha, Carinhosa, carinhosa, se sabe. preocupa, sabe. A Ana, a gente não precisa nem disciplinar ela fisicamente, sabe, porque se Uhum. falar mais grosso com ela, ela e vai, tudo enfim. E aí, eu fico pensando nisso da Elise, sabe, que você fala, porque às vezes, né, e ultimamente eu tenho exercitado isso, mas pra mim é um desafio, porque eu sou hiperativo. Uhum. E ela é muito distraída e você tem que falar muitas vezes com ela. Aí até falei pra Bruna esses dias, né, a gente mudou a dinâmica, que elas estão estudando E em além de outro tudo, eu horário. acho que ela é sanguínea, então Aí o que que eu faço? O que que eu faço? O Falou. que que eu faço com ela? De manhã cedo, né, falei: "Não, eu vou exercitar a paciência hoje, né, o espírito aqui, que elas longanimidade, né". começaram a estudar de manhã É, agora. aí eu: Mas "Filha, elas sempre acordaram cedo, né, antes de estudar de nossa". manhã, Aí elas acordavam o horário da Zoe. a hora Aí que levava ligava: a "Vai mais nova voltar, pra escola, vai elas acordava, dormir, aí vai agora dormir agora". Aí eu assim, né, de manhã: "Filha, vai escovar os dentes, tudo". Aí daqui a pouco eu entro no quarto e ela tá com uma boneca, mexendo na boneca, aí eu fui lá, falei pra Bruzinha, fui lá, abaixei, falei assim: "Filha, vai escovar os dentes, por favor, tá". Aí saí, fui pra cozinha fazer o café, daqui a pouco ela entra na cozinha com a boneca, eu falei assim: "Filha", abaixei de novo, falei: filha, você tá com a boneca, dá a boneca que o papai vai guardar, tal". Geralmente eu não sou assim não, já: É, né. "Filha, pelo amor de Deus, para".
Enfim, fiz umas 3 vezes, assim, né, tal, até falei pra aí chegou na hora de sair de casa, não sei o que aconteceu lá, aí eu perdi a paciência. Aí a Bruna: "Amor, calma", eu falei assim: "Não, você não tá entendendo, eu tô desde manhã, eu tô baixando assim, olhando Olho devagar, no olho, olho né, no olho", enfim, mas é isso, né, a gen na verdade, uma coisa que Deus fala muito comigo, assim, tem a ver mais comigo do que com ela. O tratamento tem que ser comigo do que porque de fato eu tenho esse choque, por Uhum, causa da personalidade dela e talvez ela também é parecida comigo uhum. também, igual, aí assim, mas ó, vou te falar, hein, Posso dar é uma um desafio. sugestão? Opa, com Quantos certeza. ela tem mesmo? 6. 6. Ótimo. Isso tem muito a ver com o trabalho que eu desenvolvi, eu tenho feito só com adultos também, nas palestras que eu dou e tudo mais. Eh, Criança é concreta ainda, tá bem concreta, ela tá começando a ir para outra forma de pensamento, mas ela ainda é concreta. Ela precisa, às vezes isso é uma estratégia que vai ajudar ela a lembrar das tarefinhas dela. Não sei se vocês têm um papel, uma prancheta, uma lousa, ou algum canto da casa você vai colocar uma folha que vai estar escrito manhã, ou coloca o solzinho da manhã com um desenhinho bonitinho. O que que ela tem que fazer? Levantar, escovar os dentes, né. "Filha, então vamos lembrar, todo dia que você levantar, o que que você precisa fazer? Levantar, tomar café, trocar roupa, escovar dente, pegar a bolsa. Aí você vai treinar a criança. Ela sabe que o papelzinho dela tá ali, você vê qual que é a rotina de vocês, mas deixa visual para ela, porque ela vai chegar e vai falar gente, mas isso até para adolescente. Deixa lá o papelzinho lá tudo escrito Eu e faço ela vai isso. trabalhar. Viu? A Eu gente eu faz, eu né, tenho que eu tenho que pregar todos os treinos, vai ficar vendo, papel nossa, de parede no computador, sério, né, sim, amor, eu faço cheio isso, de eu tenho que post-it, aí pra eu veja. ver. Então aí você coloca, porque aí você treina ela e ela vai escorregar. Esses dias eu tinha uma criança, falando, uma adolescente pra mim, porque tal pessoa não mudou. Eu falei: "Meu filho", que eu falei: "Minha filha, você tá doido, nem adulto muda fácil". Aí tem que ter paciência com as pessoas, a gente não muda de rápido, a gente muda com muito esforço. Então assim, elas vão ter esforço, mas o visual às vezes é carregar ela para treinar aquela habilidade, por exemplo, né. Eu trabalho numa ONG também, e a gente estava montando o projeto, eu trabalho com adolescente, preparação de entrada no mercado de trabalho. Então a gente vai fazer uma planilhinha com recompensas para eles, para a gente treinar responsabilidade. E algumas outras coisas que a gente vê que eles precisam de ajuda, mas a gente vai fazer no modelo antigo, assim, mas no modelo antigo, mas assim, no formato que o adolescente entenda, e que seja legal, mas assim, para estimular, essas mudanças aí que são, né, que exigem muito suor. Mas quem sabe, pensa se ver se o visual ajuda elas. É, nós já pensamos nisso, né, meu bem, É. só não Não conseguimos operar ainda. colocar na prática. Eu fiz só algumas vezes, não pensa que eu fiz assim, a casa cheia de papelzinho dessa. Não, eu até cheguei a fazer umas imagens lá no ChatGPT Ai, com a que legal, fotinho você tá adiantada. dela. Só que, né, só Ainda fi não só fiz virou. essa Tá, ó, tá tudo certo, eu já fiz isso também. Tem um monte de ideia que eu não pus em prática. Ai, Faz meu parte. Deus. Vai que. Ai. Certo. Ô Lu, que bênção, maravilha. Ó, muito bom, conhecer um pouquinho mais, né, daquilo que Deus está fazendo através de você, através da sua família. Eu vejo que você é uma mulher muito criativa e que eu fiquei pensando enquanto você falava do projeto das árvores, né, como que isso é redentivo, porque a arte ela aponta para o Senhor, não É, interessa a crença da pessoa, a arte ela aponta para o Senhor, para não é? É Deus. lindo É. demais. É. Então é legal porque ver Deus, usando você para trazer unidade nesse sentido, para promover a beleza, né, num tempo que a gente vive que a beleza não é Tão tão bela. questionada, né? Mas que E maravilha, você ouvir as histórias das pessoas é lindo, das vivências que eles têm em cada área ali do como árvore, é muito lindo. que bacana. Ó, vou colocar na descrição, tá, os Instagrams, que são Sim. vários, Os projetos. dos Vários projetos. projetos. Ó, gente, ó, sério, esse livro aqui tá bom demais, tá? Você, principalmente mulher, isso aqui na verdade para qualquer pessoa, tá? Eu tô lendo, tá sendo muito edificante, tá muito Legal. bacana. Ó, adquira esse livro, vou colocar também, tem um Instagram, tem um link lá tudo certinho, pode também procurar a Luciana também, que você pode adquirir. É excelente, vai abençoar muito os maridos aí, ó, compra para dar para sua esposa de presente, várias histórias de superação aí, de intervenções do Senhor na vida das mulheres, e com certeza vai agregar e abençoar muito.
a vida dela. Ô Lu, a gente tem uma dinâmica aqui da renúncia. Hum. Você Eu ouvi dizer, mas eu nem ah, entendi. não tem Você tinha problema. que me falar alguma coisa? Não tem problema. Mas, ó, a gente acaba sempre pedindo para o convidado, compartilhar um texto bíblico, algo assim que tem Uhum, permeado o coração, uhum. ou um texto bíblico que marca a sua vida e tudo. Fica à vontade. Ah, eu fico até em dúvida, qual que eu vou falar? Você tem alguém? Eu pego no meu celular aqui. Tem Assim, o versículo do ano, né, eu até já falei. pode ser ele também, viu. É. Aquele que tem permeado seu coração. Nossa, são tantos. Ai, minha Bíblia é tão riscada. Hoje, aquele versículo que a gente ouviu lá na igreja foi muito, eh, é um dos que eu sobre alargar o espaço da nossa tenda, é um dos que eu gosto bastante. Deixa eu abrir aqui, cadê, gente? Pode ser 2. Pode, Claro. lógico. Eu vou só porque a gente também eu comecei a ler, então esse versículo de Provérbios é o que eu vou meditar o ano inteiro. Claro que tem muitos outros, né, mas que vão vindo, né, mas esse fala Provérbios 24, 3 e 4. Com sabedoria se constrói a casa, com discernimento se consolida. Pelo conhecimento, seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. A gente já sabe que a nossa rocha é o Senhor, onde a gente consolida, né, onde a gente edifica. A mulher sábia edifica o lar. Eu nunca entendi, vou ser bem sincera, Carla, como que faz isso? Hoje eu acho que eu entendo um pouquinho. O que que é esse edificar, sabe, que tem um detalhe que Deus deu para a mulher, eh dessa sensibilidade e desse dia a dia, que é ela que vai construir, sabe. E aí você falou, o homem tem uma visão macro, grande, trabalhos e tudo, sabe. E a mulher, ela vê, assim, é o tijolinho com tijolinho. Sabe? Em geral, as mulheres têm essa visão, não vou falar que são todas, mas em geral tem. Então, assim, eu estou nessa busca, né, para mim e para toda a casa também, aí do que Deus tem para nós dessa edificação, qual o que nós estamos construindo, né, o que exige meu esforço, o que exige esse tempo dia a dia, o que vai me exigir não só sabedoria, uma inteligência, um discernimento, uma finesse, sabe, no que a gente precisa de fazer na nossa vida, casa, família, profissão, chamado, ministério, e esse cômodo, né, que eu tenho que colocar dentro, que é, assim, a decoração, que é a cerejinha no bolo de cada coisa que Deus dá pra gente. Não é só eu tô ralando aqui para trabalhar, para pôr dinheiro nessa casa, tô ralando aqui para que vocês sejam pessoas dignas, honestas. Não, tem uma cerejinha do bolo que a gente tem que fazer ainda, sabe, que é a sabedoria que Deus vai nos dar. Mas Amém. quando você me perguntou, tem vários versículos que Deus, eh me fala, né, que eu amo, né, e um desses foi uma que Deus me falou num ano, e eu lembrei me veio que eu tenho que falar ele aqui, compartilhar ele, que eu amo esse versículo de Jeremias 33, 3, que fala assim: Clama a mim e eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. É claro que eu amava, que eu falo assim: Deus vai me falar uma coisa assim maravilhosa sobre o meu futuro grandioso. Quando a gente é adolescente, né? E eu falo isso também no livro, né? Que a gente quer grandes coisas, a gente pensa que é uma coisa assim, cheia de confete e purpurina. E não, grande coisa é uma coisa desse tamanho, a gente entrar no nosso quarto para orar, a gente pedir perdão, a gente falar de Jesus no nosso trabalho, na nossa casa, enfim, né? E quando Deus me deu esse versículo, eu falava, tem uma versão que fala: "Invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe". E o que Deus me falou é que existem respostas que virão pelo muito clamar. Não vão vir esse invoca-me que Deus me deu essa nuance, foi não é só me fala comigo que eu vou te responder, não é só falar, tem coisa que nós vamos ter que perguntar mais de uma vez para a gente entender a resposta do Senhor. E às vezes existem momentos na nossa vida, existem crises que nós estamos falando, a gente está passando e a gente fala: "Eu já pedi e ainda não cheguei à resposta, ainda não sei". Não, tem coisa que é assim mesmo na nossa vida. Tem lutas que são mais longas, são mais persistentes por inúmeras razões, mas ele vai responder, ele vai falar com a gente, ele
ele vai e eu tenho visto isso, tem lutas grandes que eu tenho lutado que eu às vezes achava, eu falei assim: "Ah, essa aí eu perdi". E assim, pela graça de Deus parece que não, parece que o Senhor está mostrando que as respostas estão vindo, mas assim, é pelo muito orar. Tem coisas que é bater na porta, bater na porta, até o Senhor responder, e Ele vai responder. Ele é o Amém. mais interessado, né, nos planos dele na nossa vida, não nos nossos maravilhosos que a gente quer entregar para ele fazer, né, mas ele tem planos muito melhores que os nossos. Amém. Amém. Que Que bênção. benção, maravilha. Luciana, muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado, viu, por ter Obrigada. aceitado, obrigado por dividir com a gente. Que Deus continue te abençoando, te derramando essa criatividade, esse entusiasmo que você tem, né, são algumas coisas que eu vejo que Deus deu a você. Conte com a gente, se a gente puder servir de alguma forma. Idem. Amém. E tamo junto. Quem sabe a gente cria uma coisa junto? Ah, São as conexões, né, quem sabe? você falou de palavra, né, Hã. que você sempre busca, eu também sempre busco uma palavra de Deus para o ano. Aí eu coloco no meu papel de parede, aí esses dias a Bruna viu. E aí Deus me deu, 2 palavras esse ano, uma palavra que é de Jesus, que ele estava quando ele está no templo no com 12 anos ali, ele está Hum. entre os mestres, né, e aí Deus me deu uma palavra que esse ano era para eu ficar tranquilo, para eu aprender. Sabe, pra eu ficar Sei. tranquilo. E aí eu escrevi assim, e eu entendi claramente do Senhor falando assim comigo: "Não começar nada novo", porque eu tenho alguns projetos também. Aí eu estava comentando alguma coisa com a Bruna de algum projeto, eu falei ela: "Amor, mas Deus não falou pra você É. Deus não falou pra Isso você não eu estava começar pensando nada aqui, eu, não começar nada novo, nada não novo, né". começar nada novo. Mas a gente precisa tem hora que a gente tem que Tem aquietar. que mas quem sabe o ano que vem. Vai lá, vai lá, vai lá. Deus dá conexões, ele sempre sabe na hora certa, eu sempre sei que tem coisas, assim, que não tem que correr, Deus traz a coisa na hora certa. Que maravilha. Amém. Vamos lá. Amém. Ô, gente, esse foi o Pode Congregar com a Luciana Consentino, tá? Ó, adquira esse livro aqui, é sério mesmo. Só um spoiler rapidinho pra você, a Luciana quando teve a primeira gestação do Lorenzo, ela tinha vários miomas no útero, então teve que ser, o parto teve que ser foi muito delicado e, enfim. No segundo parto, quando é da sua filha, né, É, como é que é o da nome dela, né? Lisa, Da Lisa, não tinha nenhum mioma. É um estava milagre, bem. estava limpo o útero dela, só pra você ter noção. Então vale muito a pena, tá. Quero te desafiar você ouvir a história dessas mulheres aqui. E se inscreve no canal, dá um like aí, não deixa, tá. Até o próximo Pode Congregar. Eu queria terminar aqui, a gente concluir, você orando por nós, Lu, e orando pelas pessoas que vão, nos acompanhar, que Deus de alguma forma vai chegar nelas esse papo aqui que foi muito edificante. Nos abençoe, por favor. Opa, que Hum. bom. Amém, Jesus, muito obrigada por esse tempo nosso aqui. A gente ama, Jesus, falar do Senhor. Nós somos tão felizes porque o Senhor nos salvou e seu amor é tão grande e é tão, assim, envolvente. Jesus, obrigada pela tua graça que nos acompanha. Agradecemos o Espírito Santo que está sempre nos amparando, nos acolhendo. Obrigada, Jesus. Eu fico muito feliz da gente estar junto aqui como família de Cristo, de eu conhecer esses meus irmãos aqui, o Michael e a Bruna, a família deles, Senhor, esse ministério que o Senhor tem levantado. Quero orar aqui junto com eles para que as suas perfeitas ideias, criatividade, possam fluir através deles. Eu peço que o Senhor os ajude com as coisas, como a gente diz, mais ordinárias da vida, do dia a dia, Senhor. Que o Senhor os capacite, dê paciência, dê alegria, Jesus, e dê força física também e emocional para eles enfrentarem tudo que eles têm, os desafios deles. Oro para que as filhas deles cresçam te amando, te Amém. servindo como eles te servem e que elas cumpram o propósito do Senhor na vida delas também. Amém. E que Deus, tudo que a gente conversou e tudo que as pessoas têm vindo aqui compartilhar da sua vida, nessa mesa de comunhão, possam abençoar muitas pessoas. Que as pessoas que estão ouvindo hoje, Jesus, possam ter essa luz do Senhor, que o que nós falamos aqui, que veio do teu coração, Senhor, possa ser essa luz de clareza, de graça na vida de cada um. Fortalece nos desafios, dê confiança, segurança, levanta a cabeça das minhas irmãs, Senhor. Irmãs que possam estar cansadas e desanimadas,
desanimadas, sem essa perspectiva do que o Senhor vê. Mostra para elas, ó Pai, o que o Senhor vê da vida de cada uma, Senhor. Gera esperança, confiança e paciência, nós pedimos, Deus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Gente, até a próxima. Beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Beijo. Aê, que Ai, maravilha, que se deixar, a bênção. gente fica conversando, É. né, gente?